Ela acordou com o corpo gelado, enrolada num cobertor que não era seu. O cheiro de sopa quente vinha de algum lugar naquela casa que deveria estar abandonada há décadas. Mas o que a aterrorizou de verdade não foi acordar com fome ou frio. Foi perceber que alguém tinha estado ali a observá-la dormir durante toda a noite. Alguém que ela não conhecia. Alguém que podia ser a sua salvação ou a sua condenação. E ela estava grávida de 8 meses, sozinha, sem dinheiro, sem família, sem ninguém no mundo inteiro que se importasse se ela vivesse ou morresse. Consegues imaginar o terror absoluto de abrir os olhos e descobrir que não estás sozinha num lugar onde devias estar? Que alguém te cobriu, te alimentou, mas que podes não saber se essa pessoa veio para te ajudar ou para te fazer desaparecer para sempre. Esta história aconteceu mesmo em agosto de 1939, no alto da Serra da Estrela, num lugar tão remoto e esquecido que nem os mapas da época o registravam. Era um tempo em que mulheres grávidas e solteiras eram tratadas como vergonha das famílias, expulsas de casa, condenadas a viver nas sombras ou a morrer em silêncio. Mas esta não é uma história sobre morte. É uma história sobre 2 corações completamente destroçados que se encontraram no pior momento possível e construíram algo que ninguém esperava. Uma segunda chance. O nome dela era Leonor Tavares. Tinha apenas 21 anos quando a vida dela desmoronou por completo. Filha única de Manuel Tavares, um comerciante de vinhos que enviuvara quando ela tinha apenas 9 anos. A mãe, Beatriz, morrera de tuberculose após meses de sofrimento silencioso num quarto fechado da casa, onde Leonor era proibida de entrar para não contrair a doença. A menina cresceu sem o calor materno, sem abraços, sem ninguém para lhe ensinar o que significava ser amada. Manuel criou a filha com a rigidez de um sargento militar. Acreditava que disciplina severa era a única forma de proteger uma rapariga de um mundo cruel e implacável. Não havia espaço para sonhos, para poesia, para qualquer coisa que não fosse prática e útil. A casa onde moravam ficava na Rua da Misericórdia, em Covilhã, um sobrado estreito com a loja no rés do chão e os aposentos no andar de cima. Leonor cresceu entre o cheiro forte de vinho e o som metálico das moedas a serem contadas todas as noites pelo pai. Ela aprendeu a ler sozinha, com livros que encontrava esquecidos em caixas no armazém. Gostava de copiar poemas em cadernos que escondia debaixo do colchão, onde o pai nunca procurava. Manuel não aprovava sonhos. Dizia que a poesia era coisa de gente ociosa, que uma mulher precisava de aprender a ser prática, a cozinhar, a costurar, a obedecer ao marido que um dia ele escolheria para ela. Leonor obedecia em silêncio durante o dia, mas à noite, quando o pai já dormia, ela abria a janela do quarto e olhava as estrelas, sonhando com uma vida diferente, com alguém que a amasse de verdade, que a fizesse sentir que existia para além daquelas 4 paredes frias e silenciosas. E foi exatamente essa fome desesperada de afeto que a tornou presa fácil quando Ricardo Salazar chegou à cidade em abril de 1938. Ricardo era notário. Vinha de Lisboa em negócios relacionados com heranças e testamentos. Ficou hospedado na pensão da senhora Mariana durante um mês inteiro. Tinha 37 anos, trajes bem cortados, perfume francês caro, um vocabulário rico que impressionava qualquer pessoa simples, e sorrisos calculados com a precisão de um relojoeiro. Ele entrou na loja de Manuel para comprar vinho do Porto de qualidade e foi ali que viu Leonor pela primeira vez. A rapariga estava a organizar garrafas numa prateleira alta, em pé numa escada de madeira. Quando se virou para atender o cliente, Ricardo olhou para ela de uma maneira que fez o coração dela disparar como nunca. Havia algo naquele olhar que parecia prometer mundos inteiros.
Ele voltou à loja 7 vezes naquela semana, sempre com desculpas elegantes e bem construídas. Precisava de mais vinho, queria consultar safras diferentes, tinha dúvidas sobre a qualidade de determinadas uvas. Manuel não desconfiou de nada. Afinal, o homem gastava bem e pagava sempre a pronto pagamento. Mas Ricardo não estava interessado em vinhos. Ele observava Leonor com a atenção calculada de um caçador experiente. Media cada reação dela, testava o terreno com a paciência de quem já fizera aquilo muitas vezes antes. Na sexta visita, quando Manuel saiu para buscar uma garrafa no armazém dos fundos, Ricardo aproximou-se do balcão e disse baixinho que Leonor tinha os olhos mais tristes que ele já vira e que uma rapariga tão bonita assim não deveria carregar tanta tristeza sozinha. Aquelas palavras simples foram como água no deserto. Leonor sentiu algo acordar dentro do peito, uma mistura de medo e excitação que nunca experimentara antes. Ela não respondeu, apenas baixou os olhos, mas Ricardo viu o rubor subir-lhe pelas faces e soube imediatamente que tinha vencido a primeira batalha. A partir daquele momento, ele construiu a armadilha com uma paciência quase diabólica. Começou a deixar bilhetes escondidos entre as garrafas que comprava, pequenos papéis dobrados com frases românticas copiadas de poetas famosos. Leonor encontrava aqueles bilhetes quando ficava sozinha na loja e lia-os com o coração a bater descompassado, como se fosse explodir. Ricardo escrevia que ela era linda, que não conseguia parar de pensar nela, que o destino os tinha colocado no caminho um do outro por alguma razão divina. Ele nunca mencionou que era casado, nunca disse que tinha esposa e 3 filhos à espera dele em Lisboa. Nunca revelou que fazia aquilo em todas as cidades que visitava em trabalho, sempre escolhendo raparigas jovens, solitárias e vulneráveis, sempre usando exatamente as mesmas técnicas testadas e aprovadas ao longo dos anos. Leonor caiu na armadilha como um pássaro cego. Ela começou a esperar pelos bilhetes com uma ansiedade dolorosa. Escondia cada papel como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Relia aquelas frases até as decorar completamente. Ricardo percebeu quando ela estava totalmente fisgada e então sugeriu um encontro. Escreveu que precisava de a ver sozinho, apenas uma vez, só para conversarem de verdade sem o pai por perto, sem medo, sem esconderijos. Marcaram para um domingo à tarde, na ermida abandonada no caminho para a Quinta dos Olivais, um lugar que ninguém frequentava havia anos. Leonor sabia que era errado. Sabia que uma rapariga decente não se encontrava com um homem às escondidas, mas a solidão de 21 anos gritava mais alto que a consciência ou o medo das consequências. Ela disse ao pai que ia visitar a senhora Jacinta, que estava doente de cama, e caminhou os 4 quilômetros até a ermida com o coração na garganta. Ricardo esperava-a sentado nos degraus de pedra com aquele sorriso que parecia uma promessa de felicidade eterna. Ele conversou com ela durante horas. Falou da vida em Lisboa, dos livros que lia, dos lugares que conhecia, dos teatros e dos concertos. Perguntou sobre os sonhos dela. Ouviu com uma atenção que parecia genuína, mas que era completamente fingida, e fez Leonor sentir que finalmente alguém a via como pessoa, não como propriedade ou obrigação. Quando o sol começou a descer atrás das montanhas, Ricardo segurou a mão dela e disse que estava apaixonado, que nunca sentira nada assim em toda a sua vida, que queria casar com ela. Leonor perguntou como, se mal se conheciam. Ele respondeu que o coração verdadeiro sabe quando encontra o par certo, e que ia ficar mais tempo na cidade, ia arranjar tudo, ia falar com o pai dela no momento certo. Foram 6 encontros secretos ao longo de 6 semanas, sempre na ermida abandonada, sempre às escondidas, sempre com promessas que soavam cada vez mais reais. Ricardo foi aumentando a intimidade gradualmente, testando limites, avançando com uma paciência manipuladora. Leonor resistiu no início,
mas ele usava todas as armas emocionais disponíveis. Dizia que a amava demais, que não aguentava apenas olhar, que já eram praticamente noivos perante Deus, que o amor verdadeiro era mais importante que qualquer papel assinado. Na 7ª vez, numa tarde quente de maio, Ricardo quebrou completamente as defesas dela. Ele prometeu casamento na semana seguinte. Disse que já tinha falado com um padre noutra cidade, que precisava apenas de uma prova do amor dela. Leonor cedeu, porque acreditou em cada palavra que saiu daquela boca mentirosa. 5 dias depois, Ricardo foi embora de Covilhã. Disse que precisava de resolver questões urgentes em Lisboa, arranjar a vida para poder voltar e casar. Prometeu que escreveria todas as semanas, que voltaria em 2 meses no máximo, que nada no mundo os separaria. Leonor esperou as cartas que nunca chegaram. Esperou semanas em agonia crescente, inventando desculpas na própria cabeça, dizendo a si mesma que algo o tinha atrasado, que ele voltaria. Só entendeu a verdade completa e devastadora quando percebeu que o período estava atrasado. O terror foi como mergulhar em água gelada no meio do inverno, e foi nesse momento que a vida de Leonor deixou de ser vida e se transformou numa luta desesperada pela sobrevivência. Mas ela ainda não sabia que o pior estava apenas a começar. Leonor esperou mais uma semana, depois 2, rezando todas as noites para estar enganada, mas os sinais não mentiam. Náuseas violentas todas as manhãs. Seios doridos e inchados, um cansaço profundo que parecia sugar toda a energia do corpo. Ela estava grávida de um homem que desaparecera sem deixar morada, sem deixar nada, além de promessas vazias e um buraco negro onde deveria haver um futuro. A realidade caiu sobre ela como uma parede de tijolos. Leonor tentou esconder durante 3 meses inteiros. Usava roupas cada vez mais largas, prendia a barriga com faixas de pano apertadas até doer. Evitava ficar muito tempo perto do pai. Mas em agosto, quando começou a passar mal durante o jantar e vomitou violentamente à mesa, Manuel finalmente percebeu a terrível verdade. O que aconteceu naquela noite foi uma explosão de raiva que Leonor nunca imaginara ser possível. Manuel, que sempre fora controlado mesmo na sua frieza habitual, transformou-se numa fúria incontrolável. Ele gritou, chamando a filha de todos os nomes imagináveis: vadia, desonra da família, assassina da memória da mãe. Exigiu saber quem era o pai da criança com uma violência que fez Leonor recuar, até bater contra a parede. Ela, chorando descontroladamente, contou sobre Ricardo Salazar, o notário de Lisboa que prometera casamento. Manuel ficou em silêncio por 1 minuto que pareceu uma eternidade, e então disse uma frase que Leonor jamais conseguiria esquecer, mesmo que vivesse 100 anos. Foste estúpida o suficiente para acreditar que um homem como aquele se ia casar com a filha de um comerciante pobre. Ele usou-te porque te deixaste usar. Agora carregas as consequências sozinha. Leonor implorou perdão de joelhos no chão frio da cozinha. Disse que fora enganada, que Ricardo prometera casamento, que ela não sabia que ele era casado. Manuel respondeu que a ignorância não era desculpa, que ela tinha trazido uma vergonha irreparável para o nome da família, que ele não podia mais olhar para ela sem sentir nojo. Leonor perguntou o que deveria fazer, para onde deveria ir. O pai disse que não era problema dele, que ela escolhera deitar-se com um homem antes do casamento, que agora tinha de lidar com as consequências sozinha, sem a ajuda dele. Manuel deu-lhe 3 dias para sair de casa. Disse que não queria ver aquela barriga crescer debaixo do seu teto, que os vizinhos já deviam estar a desconfiar, que a presença dela estava a manchar a reputação da loja e do nome da família inteira. Leonor tentou apelar para qualquer resquício de amor paterno que ainda pudesse existir. Lembrou que era filha única dele, que não tinha mãe, que não tinha absolutamente ninguém no mundo.
Manuel virou-lhe as costas e subiu para o quarto sem dizer mais uma palavra. 2 dias depois, ele colocou as poucas roupas dela numa trouxa velha e deixou-a à porta da rua junto com 50 escudos, o equivalente a 2 meses de salário de uma empregada doméstica. Leonor pegou na trouxa e no dinheiro com as mãos a tremer incontrolavelmente. Ela tinha 21 anos, estava grávida de 8 meses e não tinha absolutamente nenhum lugar no mundo inteiro para chamar de lar. Tentou bater à porta da senhora Jacinta, a costureira. A mulher abriu apenas uma fresta, olhou para a barriga de Leonor com uma mistura de piedade e medo e disse que não podia ajudar, que o marido não permitiria, que era muito arriscado. Leonor tentou mais 4 casas. Em todas recebeu versões da mesma resposta: pena silenciosa e portas fechadas com força. Ninguém queria associar-se a uma rapariga desonrada. Na primeira noite, Leonor dormiu debaixo de uma ponte sobre o rio Zézere, enrolada na trouxa de roupas. O frio de agosto na serra cortava até aos ossos, e ela passou a noite inteira acordada, a tremer violentamente, ouvindo os sons da água e dos animais noturnos, com as mãos sobre a barriga enorme, pedindo desculpas ao bebê que nem sequer tinha nascido ainda. Pela manhã, tomou uma decisão desesperada, mas necessária. Não podia ficar em Covilhã, onde todos a conheciam e a julgavam com olhares cheios de desprezo. Precisava de ir embora para qualquer lugar, encontrar algum sítio onde pudesse esconder-se até o bebê nascer. Começou a caminhar pela estrada que subia em direção aos picos mais altos da serra, sem destino claro, apenas seguindo a vaga ideia de que talvez houvesse alguma aldeia pequena nas montanhas, algum lugar onde ninguém soubesse a sua história de vergonha. Os 50 escudos do pai duraram apenas 4 dias. Ela comprou pão seco, leite e um cobertor fino. Depois disso, passou a depender de pequenas bondades ocasionais. Um lavrador que a deixou dormir no palheiro, uma senhora idosa que lhe deu sopa, um carroceiro que a levou durante 10 quilômetros. Mas conforme subia a serra e a paisagem ficava mais selvagem e inóspita, as quintas foram ficando mais raras, as pessoas mais desconfiadas de uma mulher grávida a caminhar sozinha pelos caminhos. No 6º dia de caminhada, Leonor estava exausta de uma forma que ia muito além do corpo. Era um cansaço da alma, um peso emocional que fazia cada passo parecer completamente impossível. Tinha desenvolvido feridas horríveis nos pés. As botas velhas não serviam para aquele tipo de jornada brutal. A barriga pesava como uma pedra enorme e o bebê mexia-se de forma inquieta, como se sentisse o desespero absoluto da mãe. Leonor parou no alto de uma elevação rochosa, olhou para a paisagem ao redor e viu apenas montanhas intermináveis cobertas de carvalhos escuros e penhascos ameaçadores. O nevoeiro espesso descia dos picos mais altos. O céu estava cinzento a prometer chuva. Ela não sabia mais onde estava. Não tinha mapa, não tinha direção, não tinha esperança. Foi quando começou a sentir as dores terríveis, contrações que cortavam o abdômen como facas afiadas, fazendo-a dobrar-se ao meio no caminho de terra. Leonor respirou fundo, tentando controlar o pânico que ameaçava sufocá-la. Não podia entrar em trabalho de parto ali, no meio do nada, completamente sozinha. O bebê não estava pronto ainda. Ela precisava de encontrar abrigo, descansar, acalmar o corpo. Mas onde? Não havia nenhuma construção visível em nenhuma direção, apenas árvores antigas, pedras enormes, silêncio pesado e ameaçador. Leonor continuou a caminhar porque era literalmente a única coisa que podia fazer. Cada passo era uma negociação dolorosa com o próprio corpo, uma súplica silenciosa para aguentar apenas mais um pouco. O sol estava a descer rapidamente, a temperatura a cair ainda mais, e o nevoeiro a ficar tão denso que ela mal conseguia ver 3 metros à frente.
Foi quase por acidente que saiu da trilha principal e começou a subir um caminho secundário, quase invisível entre as árvores gigantes. Algo que talvez tivesse sido estrada décadas atrás, mas que agora estava completamente tomado por mato e pedras soltas. Ela subiu aquele caminho íngreme, por pura teimosia desesperada, as contrações vindo em ondas cada vez mais irregulares, a visão a escurecer perigosamente nas bordas. E então, como uma aparição surgindo da própria névoa espessa, Leonor viu a casa. Era uma construção antiga de pedra e madeira escurecida pelo tempo. 2 andares, telhado de lascas de xisto, cercada por um pequeno pátio, onde a erva alta se misturava com flores silvestres, já murchas pelo fim do verão. As janelas estavam partidas com vidros em falta. A porta da frente estava entreaberta a ranger ao vento frio, sinais claríssimos de abandono completo. Mas era um teto, 4 paredes sólidas, proteção contra o frio mortal da noite que estava a chegar. Leonor atravessou o pátio com extrema dificuldade. Subiu os 3 degraus de pedra da varanda que rangeram sob o peso dela. Empurrou a porta que gemeu nos gonzos enferrujados. O interior cheirava a mofo acumulado. Madeira podre, anos e anos de solidão absoluta, mas estava seco. Havia uma sala grande com uma lareira de pedra, uma escada de madeira a levar ao 2º andar, chão de tábuas largas cobertas de poeira grossa e folhas secas que tinham entrado pelas janelas partidas. Restos de móveis destruídos, uma cadeira sem assento, uma mesa virada de lado, o que sobrava de uma estante desfeita. Leonor não tinha energia para explorar mais nada. Deixou a trouxa cair no chão de madeira, arrastou-se até um canto perto da lareira, onde havia menos corrente de ar gelado, e desabou, sentada com as costas apoiadas na parede fria e úmida. As contrações tinham diminuído ligeiramente, mas o corpo todo doía de uma forma que ela nunca sentira em toda a vida. Tirou as botas velhas e viu os pés completamente cobertos de bolhas estouradas e sangue seco. As mãos tremiam de forma incontrolável. Enrolou o cobertor fino sobre o corpo gelado, abraçou os próprios joelhos, o melhor que a barriga enorme permitia, e deixou, finalmente, as lágrimas correrem livremente pelo rosto. Leonor chorou por tudo que havia perdido de forma tão brutal e injusta. Chorou pela mãe que nunca conhecera direito, pelo pai que a rejeitara com uma frieza desumana, pela própria ingenuidade que a tornara vítima tão fácil de um homem mentiroso e calculista. Chorou pelo bebê que crescia no seu ventre e que nunca teria uma vida digna, que nasceria bastardo e carregaria essa marca terrível para sempre. Chorou porque estava com fome, com frio, com dor, completamente sozinha, num lugar esquecido por Deus no topo do mundo. E chorou porque uma parte profunda dela desejava simplesmente fechar os olhos e não acordar mais, deixar o frio brutal da noite levar as 2 vidas de uma vez só, encerrar aquele sofrimento antes que piorasse ainda mais. A escuridão tomou conta da casa quando o último resquício de luz desapareceu completamente. Leonor ouvia os sons aterradores da serra ao redor. Vento forte nas árvores, rangidos sinistros da madeira velha, algum animal distante a uivar. Ela puxou o cobertor até ao queixo e encolheu-se o máximo possível, tentando conservar qualquer calor corporal que ainda restasse. O bebê mexeu-se dentro dela, uma pressão forte contra as costelas, como se estivesse a perguntar o que vinha a seguir. Leonor colocou a mão sobre a barriga e sussurrou um pedido de desculpas, cheio de dor. Desculpa por te trazer para este mundo terrível, meu filho. Desculpa porque eu não vou conseguir dar-te nada do que mereces. Ela não se lembra de ter adormecido. Foi mais como desmaiar de pura exaustão física e emocional, o corpo simplesmente a desligar para se proteger da morte. A última coisa consciente foi o frio a penetrar até aos ossos e a certeza absoluta de que não sobreviveria até a manhã seguinte. Mas Leonor acordou,
E quando acordou, tudo mudou de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Demorou alguns segundos eternos para o cérebro processar aquela sensação estranha e completamente inesperada. Calor. Leonor estava quente, não gelada como deveria estar após uma noite inteira exposta ao frio mortal da serra. Abriu os olhos devagar, com dificuldade, a luz fraca do amanhecer a entrar pelas janelas partidas, o nevoeiro ainda denso do lado de fora. E então percebeu com um choque que atravessou todo o corpo. Havia um cobertor grosso sobre ela que definitivamente não estava ali antes. Um cobertor pesado de lã escura, com cheiro intenso a fumo de lenha e a algo mais, a presença humana. O coração disparou de forma tão violenta que ela sentiu dor no peito. Leonor sentou-se rápido demais e a tontura atingiu-a como uma onda gigante. Piscou várias vezes, tentando focar a visão turva, olhou desesperadamente ao redor da sala vazia. Foi quando viu, a menos de 2 metros de distância, uma caneca de latão a fumegar, colocada cuidadosamente ao lado dela. Leonor arrastou o corpo dorido até ao objeto estranho, pegou nele com mãos trêmulas. Sopa. Era sopa quente de legumes com pedaços generosos de batata e cenoura a flutuar no caldo gorduroso e aromático. Alguém tinha colocado um cobertor sobre ela enquanto dormia profundamente. Alguém tinha feito sopa quente de manhã. Alguém estava naquela casa supostamente abandonada. E esse alguém tinha observado Leonor a dormir durante horas inteiras, sem ela perceber absolutamente nada. O terror que tomou conta dela foi primitivo, visceral e absolutamente avassalador. Leonor deixou a caneca cair, a sopa a derramar-se pelo chão de madeira velha. Levantou-se a cambalear perigosamente, pegou na trouxa de roupas, começou a caminhar em direção à porta com a intenção desesperada de fugir dali o mais rápido que a barriga enorme permitisse. Não importava para onde, não importava o frio mortal lá fora. Ela precisava de sair antes de descobrir quem ou o que estava a dividir aquela casa assombrada com ela. Mas antes que chegasse à porta da frente, uma voz masculina grave veio de algum lugar atrás dela, do lado da escada de madeira. Era uma voz profunda, cuidadosa, com sotaque carregado do interior mais profundo da beira. Não precisa de ter medo, eu não lhe vou fazer mal nenhum. Leonor virou-se muito lentamente, o coração a bater tão forte que sentiu o pulso a latejar violentamente no pescoço. E então viu-o pela primeira vez. Um homem estava parado ao pé da escada, meio escondido nas sombras espessas, como se tivesse medo de a assustar ainda mais com qualquer movimento brusco. Ele era alto, ombros largos e musculados, roupas simples e remendadas de trabalhador rural, cabelo escuro e comprido até aos ombros, barba por fazer de vários dias. Tinha as mãos grandes levantadas à altura do peito, numa postura clara de rendição, mostrando que não segurava arma ou qualquer tipo de ameaça visível. Leonor não conseguiu falar. A garganta estava completamente fechada de medo. Ficou apenas ali parada, apertando a trouxa contra o peito como se fosse um escudo, a tremer dos pés à cabeça. O homem deu um pequeno passo cauteloso para a luz fraca, e foi quando ela conseguiu ver o rosto dele melhor. Tinha olhos castanhos muito claros, quase dourados, uma cicatriz antiga e fina a atravessar a sobrancelha esquerda, expressão cansada de quem carrega um peso invisível, mas esmagador. Não era rosto de homem velho, talvez 32 anos, mas tinha marcas profundas de quem viveu muito mais do que isso sugeria. "Eu moro aqui", disse ele, mantendo a voz baixa e extremamente calma. "Não exatamente morar, mas fico aqui há cerca de 6 meses. Achei que a casa estava completamente vazia. Ninguém sobe até aqui. Quando voltei da caça ontem, no fim da tarde, encontrei-a a dormir ali, naquele canto. Estava quase a congelar até a morte. Coloquei o cobertor porque achei que ia morrer de frio durante a noite. Fiz a sopa esta manhã cedo. Peço desculpa se a assustei.
mas não ia deixar uma mulher grávida congelar à minha frente, na minha consciência. Leonor finalmente conseguiu encontrar a voz, embora saísse rouca, trêmula e quase inaudível. Quem é o senhor? O homem hesitou por um breve segundo, como se estivesse a decidir quanto da verdade deveria revelar a uma desconhecida assustada. E então respondeu com uma simplicidade brutal. Tomás. O meu nome é Tomás Ferreira, e garanto-lhe que não precisa de ter medo de mim. Eu sei que pareço um pouco selvagem. Faz muito tempo que não falo com ninguém, mas juro-lhe por tudo que não lhe vou fazer mal. Se quiser ir embora agora, pode ir, mas está muito fraca, está grávida e prestes a dar à luz. O frio lá fora vai matá-la hoje. Fique pelo menos até esquentar, coma alguma coisa, descanse um pouco. Depois decide o que quer fazer. Leonor olhou para ele intensamente, tentando ler intenções escondidas, procurando desesperadamente por sinais de mentira ou perigo iminente. Mas o que viu nos olhos dele foi algo completamente inesperado e profundamente perturbador. Solidão absoluta. Aquele homem estava tão sozinho quanto ela, talvez até mais. Havia uma tristeza profunda e antiga nele, algo completamente quebrado, que ela reconheceu imediatamente porque carregava exatamente a mesma coisa dentro de si própria. E havia sinceridade genuína na forma como ele mantinha a distância respeitosa, como falava devagar para não a assustar, como esperava pacientemente pela decisão dela sem pressionar minimamente. Ela perguntou, com a voz ainda trêmula, por que é que ele morava ali, numa casa abandonada no meio de lugar nenhum? Tomás baixou os olhos para o chão de madeira gasto, e quando respondeu, a voz carregava o peso esmagador de uma vergonha antiga e profunda. Não tenho outro lugar para ir. Saí da cadeia há 8 meses. Ninguém dá trabalho a quem tem passado na prisão. A minha família não quer mais saber de mim. Então vim para cá, para um lugar onde ninguém me conhece e ninguém faz perguntas incômodas. Caço, pesco no ribeiro, sobrevivo como posso. Não é muito, mas é o que tenho. Aquela confissão crua e completamente honesta mudou algo fundamental no ar denso entre eles. Leonor percebeu que ele estava a ser brutalmente honesto, de uma forma que muito poucas pessoas são, colocando a verdade mais feia e comprometedora primeiro, para lhe dar todos os motivos possíveis para fugir se quisesse. Ele não estava a tentar enganá-la ou seduzi-la com meias verdades bonitas e promessas impossíveis. Estava apenas a ser direto, cru e honesto. E depois de meses a ser manipulada e destruída por Ricardo Salazar, aquela honestidade brutal tinha um valor que ela não conseguia explicar completamente, mas que sentia profundamente. Leonor perguntou, quase num sussurro, pelo que é que ele tinha sido preso. Tomás levantou os olhos para ela e havia uma amargura cortante ali que doía só de olhar. Por roubo. 7 anos na prisão de Coimbra por um roubo que eu não cometi. Eu trabalhava como marceneiro em Lisboa para um notário rico e bem relacionado. Ele desviou dinheiro de vários clientes importantes e culpou-me a mim. Eu era apenas o empregado pobre e sem contactos. Ninguém acreditou na minha palavra contra a dele. Fui condenado sem provas reais, cumpri a pena inteira, saí com o nome completamente manchado e a vida toda destruída. É isso. Eu entendo perfeitamente se quiser ir embora agora mesmo. Leonor sentiu algo gelado e aterrorizante descer pela espinha como água fria. Notário de Lisboa. As probabilidades eram absolutamente mínimas, mas ela precisava de perguntar, precisava de saber. Sussurrou com a voz a quebrar. Como era o nome dele? Do notário que o prendeu? Tomás franziu a testa sem entender por que é que aquilo importava tanto assim, mas respondeu sem hesitar. Ricardo Salazar. Por quê? Conhece-o. O mundo inteiro parou de girar durante um segundo que pareceu eterno e interminável.
Leonor sentiu as pernas fraquejarem completamente e, se não estivesse já apoiada na parede sólida, teria caído redonda no chão. Ricardo Salazar. O mesmo homem, o mesmo demônio cruel que havia destruído duas vidas completamente diferentes, usando mentiras e a posição social como armas mortais. A coincidência era tão absurda e impossível que parecia uma piada cruel de um destino perverso. Tomás percebeu a reação violenta dela e deu um passo preocupado à frente, preocupação genuína estampada no rosto marcado. "Conhece-o?" perguntou com urgência. Leonor assentiu devagar, a voz saindo num fio quase inaudível. "Ele é o pai do meu filho." Tomás ficou em silêncio absoluto por um longo momento interminável, processando aquela informação devastadora. Então fechou os olhos com força, respirou fundo várias vezes e, quando falou novamente, a voz estava carregada de uma raiva fria e extremamente controlada que Leonor sentiu até aos ossos. "Aquele filho da mãe prometeu que se ia casar consigo, não foi? Disse que era o amor da vida dele, que ia largar tudo por si. Fê-la acreditar em cada palavra bonita até conseguir o que queria. E quando ficou grávida, ele desapareceu e deixou-a completamente sozinha para carregar todas as consequências. Foi isso, não foi?" Leonor assentiu, as lágrimas a descerem silenciosas e quentes pelo rosto sujo. Tomás passou a mão grande pelo cabelo comprido com frustração visível, caminhou até a janela partida, olhou para o nevoeiro denso lá fora. "Ele faz isso constantemente", disse com voz amarga e cheia de raiva contida. "Conheci uma das empregadas da casa dele há anos, antes de tudo dar terrivelmente errado. Ela contou-me que ele tinha fama de seduzir raparigas jovens, sempre escolhendo as que eram pobres e inocentes, sempre usando exatamente as mesmas técnicas testadas. A esposa dele sabe perfeitamente, mas finge que não, porque o casamento é um arranjo de famílias poderosas. Ele é um predador calculista, e homens como ele nunca pagam pelas merdas que fazem porque têm dinheiro e um nome que os protege de tudo. Agora quero que penses, e se fosses tu, o que farias no lugar de Leonor? Confiarias neste desconhecido que foi destruído pelo mesmo homem? Deixa nos comentários o que farias, e se estás a gostar desta história, tens de ficar até ao final, porque ainda falta o melhor e o mais intenso. O que vai acontecer a seguir vai mudar tudo para sempre." Leonor deixou-se escorregar lentamente pela parede fria, até sentar no chão de madeira, abraçando os joelhos com dificuldade por causa da barriga enorme. Estava exausta demais para sentir raiva ou qualquer outra emoção forte. Só sentia um vazio profundo e doloroso onde deveria haver alguma reação. Tomás virou-se e olhou para ela com uma expressão que misturava piedade genuína e algo mais profundo. Algo parecido com a compreensão absoluta de quem entende perfeitamente o que é ser completamente destruído por alguém poderoso sem ter recurso nenhum para se defender. Ele caminhou devagar até pegar na caneca de sopa que Leonor tinha deixado cair, saiu da sala e voltou minutos depois com outra caneca cheia de sopa ainda fumegante. Colocou-a no chão ao lado dela, a uma distância respeitosa e cuidadosa. Disse, sem nenhuma pressão na voz calma: "Precisa de comer para ter forças. Depois decide se quer ficar ou ir embora. Mas enquanto estiver aqui, dou-lhe a minha palavra de honra que não lhe vou fazer mal nenhum de forma alguma." Fomos ambos feridos pela mesma pessoa terrível. Isso tem de significar alguma coisa importante. Leonor olhou para a sopa quente, depois para Tomás, depois para as próprias mãos a tremer violentamente de fome e fraqueza acumuladas. Tomou a decisão que mudaria absolutamente tudo. Pegou na caneca e bebeu a sopa muito devagar, sentindo o calor a descer pela garganta seca e a espalhar-se pelo corpo gelado como uma bênção. Tomás assentiu satisfeito, pegou na própria trouxa de um canto onde estava escondida, e disse que ia dar uma volta longa
para ela ter privacidade total, que voltaria apenas no final da tarde. E assim, sem nenhum acordo formal, sem promessas grandiosas ou expectativas irreais, dois estranhos completamente quebrados pela mesma pessoa começaram a dividir um teto na casa mais esquecida do alto da Serra da Estrela. Os primeiros dias foram estranhos, de uma forma que Leonor nunca imaginara ser possível. Ela e Tomás dividiam aquela casa antiga, como dois animais feridos dividiriam uma toca improvisada, cada um respeitando meticulosamente o espaço do outro com um cuidado quase exagerado, mantendo uma distância segura e confortável, comunicando-se apenas o estritamente necessário. Tomás dormia no andar de cima, num dos quartos que ainda tinha chão firme e seguro. Leonor ficava embaixo, sempre perto da lareira que ele acendia religiosamente todas as noites antes de subir para o andar de cima. Ele caçava durante o dia nas florestas circundantes, voltava com coelhos ou perdizes, preparava a comida em silêncio absoluto, deixava a porção generosa dela numa tigela de barro que encontrara nos escombros da cozinha antiga. Leonor observava tudo com uma mistura contraditória de gratidão profunda e medo residual. Gratidão porque aquele homem desconhecido estava literalmente a mantê-la viva, sem pedir absolutamente nada em troca, sem fazer exigências. Medo porque aprendera da pior forma possível que homens raramente fazem algo de graça, que há sempre um preço escondido à espera de ser cobrado no momento certo. Ela esperava ansiosamente que Tomás eventualmente exigisse algo em troca, fizesse alguma insinuação inadequada, mostrasse as verdadeiras intenções. Mas os dias passavam lentamente e ele continuava a manter aquela distância respeitosa e quase formal. Bom dia. A sopa está quente. Vou sair para caçar. Precisa de mais lenha para a noite? Frases curtas, práticas, sem intimidade forçada ou palavras desnecessárias. Foi no quinto dia que Leonor finalmente teve coragem de explorar a casa velha mais a fundo. Tomás tinha saído muito cedo e ela aproveitou a privacidade para subir a escada de madeira que rangia perigosamente a cada degrau pesado. O segundo andar tinha 3 quartos pequenos e um corredor estreito com janelas partidas que davam para a mata fechada e escura atrás da casa. O primeiro quarto estava completamente vazio, apenas paredes descascadas e chão coberto de folhas mortas. O segundo tinha os restos destruídos de uma cama de ferro enferrujada e um baú de madeira podre que desmoronou completamente quando ela tentou abrir com cuidado. Mas o terceiro quarto era completamente diferente dos outros. Ali ainda havia mobília reconhecível e intacta, como se alguém tivesse saído com extrema pressa e deixado tudo exatamente como estava. Uma cama com um colchão mofado, mas ainda relativamente inteiro. Um armário alto de pinho com portas tortas e emperradas. Uma mesinha de cabeceira com uma gaveta que não abria. E na parede, uma fotografia emoldurada coberta de décadas de poeira espessa. Leonor limpou o vidro rachado com a manga do vestido e viu a imagem desbotada de uma família antiga. Homem sério de bigode grosso, mulher com expressão dura e vestido de gola altíssima, rapaz de uns 12 anos entre os dois, todos a olhar para a câmara com aquela rigidez característica dos retratos antigos. No canto inferior da fotografia, escrito em tinta já quase completamente invisível, Família Rodrigues, 1905. Leonor guardou aquela informação importante na memória. Então, a casa pertencia ou tinha pertencido a alguém chamado Rodrigues. Desceu as escadas com extremo cuidado e foi explorar metodicamente o que sobrava da cozinha destruída nos fundos da casa. Havia um fogão a lenha enferrujado, mas aparentemente ainda funcional se fosse bem limpo. Prateleiras completamente caídas, alguns potes de cerâmica rachados espalhados.
Foi remexendo cuidadosamente naqueles destroços acumulados que encontrou um objeto curioso e valioso. Uma caixinha de metal enterrada debaixo de uma tábua solta do chão de madeira. Dentro havia velas velhas de sebo, alguns pregos enferrujados, um canivete pequeno, mas afiado, e um terço de contas de madeira escura. Estava a examinar o terço com curiosidade quando ouviu Tomás a voltar da caça. O som dos passos pesados dele na varanda de madeira, a porta a ranger nos gonzos enferrujados. Leonor guardou rapidamente a caixinha, sentindo-se estranhamente culpada por ter mexido nas coisas, embora, tecnicamente, aquela casa não pertencesse a ninguém há décadas. Tomás entrou a carregar 3 coelhos, já limpos e prontos, e um saco de pano com algo pesado lá dentro. Parou ao ver Leonor na cozinha destruída e, pela primeira vez desde que se conheceram, esboçou algo vagamente parecido com um sorriso. «Está a explorar», disse com aprovação na voz. «É bom. Esta casa é grande demais para uma pessoa só viver aqui sem enlouquecer». Leonor perguntou se ele sabia quem eram os Rodrigues, os proprietários originais da casa. Tomás colocou os coelhos sobre a mesa improvisada e respondeu que tinha ouvido algumas histórias na aldeia mais próxima, lá embaixo no vale, quando descera uma vez para trocar peles por sal e farinha. Contaram-lhe que aquela casa fora construída por um coronel muito rico lá pelos anos 1900. Como refúgio privado de caça nas montanhas. O filho único dele morrera ali num acidente trágico há muitos anos. E depois dessa tragédia terrível, o velho nunca mais voltara, deixando tudo abandonado como se fechar a casa pudesse de alguma forma fechar também a dor insuportável. Também há gente que diz que o lugar é amaldiçoado, que a alma do rapaz morto ainda vagueia por aqui nas noites de nevoeiro. Mas eu nunca vi nada de estranho em todos estes meses, apenas silêncio e uma solidão profunda, acrescentou. Leonor sentiu um arrepio gelado percorrer a espinha. A ideia de estar a dormir numa casa onde alguém morrera, especialmente uma criança, mexia com superstições antigas que ela tentava ignorar, mas que estavam enraizadas fundo na educação religiosa severa que recebera. Tomás percebeu imediatamente a mudança na expressão dela e acrescentou rapidamente, com pragmatismo. Não acredito em assombrações. Os únicos fantasmas que existem são os que carregamos dentro da cabeça. As memórias ruins que não nos deixam em paz nunca. Aquela frase ficou a ecoar em Leonor durante muito tempo. Naquela noite, depois de comerem coelho assado com batatas silvestres que Tomás encontrara na mata, conversaram pela primeira vez de verdade, sem barreiras. Tomás perguntou mais detalhes sobre como ela chegara até ali. Leonor contou tudo sem poupar nada, desde a rejeição brutal do pai até os dias desesperados, a caminhar pela serra sem destino. Quando terminou, Tomás ficou em silêncio por um tempo longo, a olhar fixamente para as chamas hipnotizantes da lareira. Então começou a falar sobre a própria vida na prisão, algo que claramente nunca partilhara com ninguém. Falou das celas sobrelotadas e fétidas, da violência constante e brutal, dos guardas corruptos, da comida que mal era comida, das doenças que matavam homens todas as semanas. Aquela conversa profunda e dolorosa mudou algo fundamental entre eles. Era como se, ao partilharem as feridas mais profundas, tivessem estabelecido uma base sólida de confiança que simplesmente não existia antes. Nos dias e semanas seguintes, a dinâmica da casa transformou-se gradualmente. Eles começaram a comer juntos, não mais em silêncios desconfortáveis, mas conversando sobre coisas pequenas e grandes, sobre sonhos perdidos e esperanças impossíveis. Tomás ensinava Leonor sobre a serra selvagem, os sons específicos dos animais, quais plantas eram comestíveis e quais eram venenosas, como ler os sinais do tempo nas nuvens. Leonor contava histórias antigas que a mãe costumava contar antes de morrer,
poemas que decorara em segredo, memórias preciosas da infância antes da vida ficar completamente cinzenta. Tomás começou a fazer pequenos, mas significativos reparos na casa, consertando janelas partidas, fechando buracos nas paredes para impedir o vento gelado, construindo móveis básicos, mas funcionais, com madeira que encontrava na mata circundante. Fez uma cadeira confortável para Leonor sentar enquanto descansava, um banquinho para ela apoiar os pés, cada vez mais inchados, e uma espécie de berço tosco, mas sólido para o bebê que estava prestes a nascer. Leonor observava-o trabalhar com aquelas mãos extremamente habilidosas, transformando pedaços brutos de madeira em objetos úteis e bonitos. E sentia algo estranho e assustador crescer lentamente no peito, algo que tinha muito medo de nomear porque parecia simultaneamente impossível e perigoso. Foi em meados de outubro que aconteceu o incidente que mudou tudo de forma irreversível. Leonor acordou à meio da noite com dores terríveis e violentas. Não eram contrações falsas desta vez. O bebê estava a chegar, semanas antes do esperado. Ela gritou pelo nome de Tomás 1, 2, 3 vezes com desespero crescente. Ele desceu as escadas a correr, ainda meio adormecido, os olhos arregalados de preocupação genuína ao ver o estado dela. "Vai buscar a parteira da aldeia", implorou Leonor entre contrações que a dobravam ao meio. "Por favor, não me deixe sozinha a morrer aqui." Tomás tomou uma decisão instantânea e corajosa. Disse que ia descer correndo até a aldeia, buscar ajuda imediata, que voltaria o mais depressa humanamente possível. Mas quando estava já à porta, pronto para sair na escuridão total da noite sem lua, ouviram um som aterrorizante vindo do exterior. Vozes masculinas, várias, e o som inconfundível de cavalos a parar no pátio da frente. Tomás congelou completamente. Olhou para Leonor com uma expressão que misturava medo absoluto e determinação feroz. "Esconde-te no quarto do fundo, lá em cima", sussurrou com urgência mortal. "Agora! E não faças barulho nenhum, aconteça o que acontecer." Quem seriam aqueles homens? O que queriam naquela casa abandonada no meio da noite? E será que Leonor e o bebê conseguiriam sobreviver ao que estava prestes a acontecer? Leonor arrastou-se pelas escadas com extrema dificuldade, cada degrau uma agonia insuportável, enquanto as contrações rasgavam o corpo. Conseguiu chegar ao quarto do fundo e escondeu-se dentro do armário velho, tapando a boca com ambas as mãos para não gritar de dor. Lá embaixo, ouviu a porta ser violentamente arrombada e vozes rudes a invadir a casa. Eram 4 homens, caçadores ilegais que usavam aquela zona remota da serra para as suas atividades. Conheciam a casa, usavam-na ocasionalmente como esconderijo, e não estavam nada satisfeitos por encontrar alguém ali. "Quem és tu e o que fazes na nossa casa?" exigiu a voz mais grossa e ameaçadora. Tomás respondeu com uma calma impressionante que esta casa estava abandonada há décadas, que ele morava ali há meses, que não queria problemas com ninguém. "A casa é nossa agora", respondeu outro homem com agressividade evidente. "Ou sais voluntariamente, ou fazemos-te sair à força. E se houver mais alguém escondido por aqui, é melhor aparecer já." Leonor prendeu a respiração, o coração a bater tão forte que tinha a certeza de que a iam ouvir. As contrações continuavam a vir em ondas cada vez mais próximas e intensas. Tomás manteve-se firme, bloqueando a escada com o próprio corpo. Disse que estava sozinho, que sairia pela manhã sem problemas, mas que naquela noite precisava de ficar porque havia uma tempestade terrível a formar-se lá fora. Os homens não acreditaram. Começaram a revistar a casa violentamente, a partir móveis, a abrir portas. Leonor ouvia-os a aproximarem-se cada vez mais, os passos pesados nas escadas, as vozes cada vez mais perto.
Foi quando aconteceu o impensável, uma contração tão forte que ela não conseguiu segurar o grito de dor. O som rasgou o silêncio tenso da noite como uma lâmina. "Há uma mulher aqui em cima!" gritou um dos homens com satisfação maligna. Leonor ouviu passos a correr, a porta do quarto a ser aberta com violência, o armário a ser arrancado. Ela foi puxada para fora brutalmente, caiu de joelhos no chão, claramente grávida e em trabalho de parto ativo. Os 4 homens olharam para ela com uma mistura de surpresa e algo muito mais escuro e perigoso. Bem, disse o líder com um sorriso que fez o sangue de Leonor gelar nas veias. Parece que temos aqui uma situação interessante. Uma mulher grávida, sozinha com um homem que não é o marido dela, escondidos numa casa abandonada. Que história triste e imoral. Foi quando Tomás apareceu à porta do quarto, o rosto transformado numa máscara de fúria controlada que Leonor nunca vira antes. "Afastem-se dela", disse com uma voz tão baixa e perigosa que fez os homens recuarem instintivamente meio passo. "Ela está em trabalho de parto. Precisa de uma parteira urgentemente. Se fizerem mal a ela ou ao bebê, juro por tudo que vos mato a todos, um por um, mesmo que seja a última coisa que faça nesta vida." Houve um momento de tensão absoluta em que ninguém se mexeu, como se o tempo tivesse congelado completamente. Então, aconteceu algo completamente inesperado. O homem mais velho do grupo, que até ali estivera em silêncio, deu um passo em frente e disse com voz surpreendentemente calma: "Eu conheço-te. Tu és o Tomás Ferreira, o marceneiro que foi preso injustamente há uns anos. Toda a gente em Lisboa sabia que foste um bode expiatório para aquele notário maldito, o Ricardo Salazar." Tomás ficou em silêncio, tenso, sem confirmar nem negar. O homem continuou: "A minha irmã trabalhou na casa dele. Contou-me coisas terríveis sobre esse homem, sobre o que ele fazia às raparigas pobres. Se esta mulher está aqui contigo, fugindo, grávida e sozinha, aposto que ele tem algo a ver com isto." Leonor, apesar da dor insuportável, conseguiu sussurrar: "Ele é o pai do meu filho, prometeu casar-se comigo, mentiu, destruiu a minha vida toda." O silêncio que se seguiu foi pesado e significativo. O homem mais velho olhou para os companheiros e disse algo que mudou tudo: "Não vamos fazer mal a uma mulher grávida que foi enganada pelo mesmo demônio que destruiu o Tomás. Isso seria descer ao nível dele. Vamos ajudar. Manuel, vai buscar a Teresa à aldeia. Ela é parteira. João, acende o fogão e ferve água. Miguel, traz cobertores limpos do esconderijo. Depressa!" Nas horas que se seguiram, aquela casa esquecida no alto da serra transformou-se num lugar improvável de solidariedade humana. A parteira Teresa chegou antes do amanhecer, trazida pelo cavaleiro mais rápido. Ela assumiu o comando com a autoridade de quem trouxera centenas de bebés ao mundo. Mandou os homens todos para fora do quarto, exceto Tomás, que se recusou terminantemente a sair. "Ela precisa de alguém em quem confie", disse com uma firmeza que não admitia discussão. "Eu fico." Teresa olhou para ele, depois para Leonor, e viu algo nos olhos de ambos que a fez assentir em silêncio. O parto foi longo, doloroso e extremamente perigoso. Leonor perdeu muito sangue, esteve várias vezes perto de desmaiar completamente. Mas Tomás esteve ali durante cada segundo interminável, a segurar a mão dela com força, a sussurrar palavras de encorajamento, a prometer que ela ia sobreviver, que ele não a deixaria morrer. Nunca. E quando finalmente, nas primeiras horas da manhã de um novo dia, o choro forte e saudável de um bebê encheu aquela casa antiga, algo mudou de forma irreversível no universo de todas aquelas pessoas presentes. Era um rapaz, pequeno mas forte, com pulmões poderosos e vontade feroz de viver. Teresa limpou-o, envolveu-o em cobertores quentes e colocou-o nos braços trêmulos de Leonor.
Ela olhou para aquele rosto minúsculo e perfeito e sentiu uma onda de amor tão avassaladora que todas as dores, todas as humilhações, todos os sofrimentos dos últimos meses pareceram de repente ter algum significado. Aquele bebé era a prova de que ela tinha sobrevivido ao pior, que estava viva, que podia recomeçar. Tomás olhava para mãe e filho com uma expressão que misturava admiração, ternura e algo mais profundo que ele não conseguia nomear. Leonor ergueu os olhos cansados para ele e sussurrou com a voz rouca de emoção. Sem ti, nós teríamos morrido os dois. Salvaste-nos a vida. Nunca vou conseguir agradecer-te o suficiente. Tomás ajoelhou-se ao lado da cama improvisada, olhou para ela com uma intensidade que fez o coração de Leonor acelerar apesar do cansaço extremo, e disse algo que ficaria gravado para sempre. Vocês deram-me uma razão para voltar a viver. Eu estava morto por dentro quando te encontrei. Agora sinto-me vivo outra vez. Somos uma família agora, se tu quiseres. Não de sangue, mas de escolha. E isso é mais forte do que qualquer outra coisa. Nos meses que se seguiram, aquela casa abandonada transformou-se num lar verdadeiro. Tomás trabalhou incansavelmente para a tornar confortável e segura. Consertou o telhado completamente, fechou todas as janelas, construiu móveis novos, plantou uma pequena horta no pátio. Leonor recuperou lentamente das forças, cuidou do bebé que crescia saudável e forte, aprendeu a cozinhar com os poucos ingredientes que tinham, a fazer pão, a preservar comida para o inverno rigoroso que se aproximava. E lentamente, sem pressa, sem pressão, sem promessas impossíveis, os dois foram se aproximando de uma forma natural e genuína. Não foi como com Ricardo, cheio de palavras bonitas e falsas. Foi silencioso, prático, construído em ações diárias e pequenos gestos de cuidado mútuo. Tomás nunca prometeu mundos e fundos, apenas acordava todos os dias e escolhia ficar, escolhia ajudar, escolhia ser presente. E isso valia mais do que 1000 promessas vazias. Um ano depois, numa tarde de primavera, em que as flores silvestres cobriam o pátio inteiro com cores vibrantes, Tomás pediu Leonor em casamento. Não foi nada elaborado ou romântico no sentido tradicional. Ele simplesmente disse: quero construir uma vida contigo e com o rapaz. Uma vida de verdade, com raízes. Queres casar comigo? Leonor olhou para aquele homem que a encontrara no pior momento da sua vida, que ficara quando qualquer um teria fugido, que amava o filho dela como se fosse seu, e disse a única resposta possível: sim, 1000 vezes sim. Casaram-se na pequena igreja da aldeia mais próxima, com os mesmos caçadores que quase os expulsaram daquela casa como testemunhas. Teresa foi a madrinha. O padre, um homem velho e sábio que já vira muitas histórias estranhas na sua longa vida, abençoou aquela união com palavras sinceras sobre segundas chances e sobre como o amor verdadeiro nasce muitas vezes das cinzas das tragédias. Leonor nunca mais voltou a Covilhã. Nunca mais viu o pai, que morreu anos depois sem ter procurado saber dela. Ricardo Salazar continuou a sua vida em Lisboa, enganando outras raparigas, destruindo outras vidas, protegido pelo dinheiro e pelo nome até ao fim dos seus dias miseráveis. Mas ele não ganhou, porque Leonor construiu uma vida bonita e verdadeira naquela casa esquecida na serra. Teve mais 4 filhos com Tomás, todos criados com amor e honestidade. E quando ficou velha, rodeada de netos, olhava para trás e via que todas aquelas dores horríveis tinham sido o caminho necessário para encontrar a única pessoa no mundo que realmente a amaria de verdade. Esta história é a prova de que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega para quem não desiste de viver. Se esta história te tocou de alguma forma, se te fez acreditar que recomeços são possíveis mesmo depois das piores tragédias, deixa nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou.
Conta-nos se já passaste por alguma situação difícil em que alguém inesperado apareceu para te ajudar. Estas histórias precisam de ser partilhadas, porque há muita gente por aí a passar por momentos terríveis, a sentir que não há saída, que não há esperança. E saber que outras pessoas sobreviveram e reconstruíram as suas vidas pode ser exatamente a luz que alguém precisa para continuar. Se ainda não te inscreveste no canal, faz isso agora. Aqui partilhamos histórias reais e emocionantes sobre pessoas comuns que enfrentaram situações extraordinárias. Histórias sobre coragem, sobre amor verdadeiro, sobre segundas chances, sobre a força incrível que existe dentro de cada um de nós quando somos empurrados até ao limite. E ativa as notificações para não perderes nenhuma história nova. Obrigado por teres ficado até ao final. A tua presença aqui significa muito. Até a próxima história. E lembra-te sempre, enquanto houver vida, há esperança. Sempre.